pensando assim, a partir, especialmente da fala da Renata, mas eu acho que você também indicou, Cristina, a questão da família, que eu queria perguntar. Quer dizer, quando você, Renata, fala do valor central desses grupos, da música e tal, assim, como que a família é pensada e as novas configurações de família que a gente viu presente, né? Cristina também falou que o pastor casava com não sei quem, quer dizer, como é que se pensa nesses grupos? Parabéns, para mim foi assim, uma surpresa muito boa, muito mais do que eu esperava. Eu sou especialista em gestão de saúde, sou... perdão, o meu nome é Ronaldo Gomes, eu sou mestre em políticas públicas pelo Instituto de Economia, lá pelo PEPED, e sou também especialista em gestão de saúde da Secretaria de Estado de Saúde. E sou um político, no sentido social do termo, né? E essa questão me interessa muitos anos, quer dizer, essa questão. Eu já assisti, por conta desse interesse, assisti muitos programas televisivos, né, desses pastores, mas, na verdade, o que eu quero registrar aqui, para depois vocês falarem, se acharem interessante, importante, é o seguinte: vocês trouxeram uma infinidade de informações maravilhosas, importantíssimas, né? A minha vontade era interromper toda hora e pedir para explicar melhor. Mas, como político, veja bem, do ponto de vista acadêmico, é fundamental esse aprofundamento, né? Como político, numa perspectiva política, esse aprofundamento é importante, como conhecimento, como base, mas ele tem que sofrer algum nível de abstração para que se possa fazer política usando esse conhecimento, de alguma maneira, né? E nesse sentido, eu queria então só registrar para ver o que vocês poderiam falar a respeito, é que o que eu percebo, como, vamos dizer assim, pesquisador amador, muito amador, né, mas que assisti muitos desses programas e tal, o que eu percebo é que há um elemento muito forte, muito claro de disputa pelo poder, por essas igrejas, particularmente as chamadas neopentecostais, ou particularmente a IURJ, por exemplo. Eu acho que é um grande exemplo disso, né? A IURJ, eu já soube até que em certos meios protestantes, não é nem considerado uma igreja, mas parece considerado uma seita, sei lá o quê. Mas particularmente a IURJ, ela expressa muito claramente essa disputa pelo poder, né? Que é uma questão que eu acho que é absolutamente fundamental e que tem que ser considerada do processo político que a gente está vivendo hoje, né? E, para terminar, eu juntaria a isso aspectos que vocês mencionaram, acho que foi Cristina que mencionou mais, essa relação entre política e essas igrejas, né, particularmente mencionando a Dilma e as disputas e as questões, mas eu quero registrar aqui, gostaria de ouvir vocês então, para o fato de que o PT, literalmente o PT, eu tenho isso, eu não falo nada que eu não tenha documentado, né? O PT, eu tenho isso documentado, e particularmente o Lula, apoiou explicitamente, fez inclusive cartas, ele fez cartas apresentando o Crivella, atual prefeito, né, apresentando o Crivella a presidentes da África, então, tudo mais. Eu tenho vídeos do Crivella agradecendo isso e tal, tenho vídeos do Lula promovendo o Crivella, etc. e tal, do Crivella promovendo o Lula. Então, eu acho que isso é uma questão extremamente importante. E foi extremamente importante para o crescimento dessas igrejas, né? Assim como para o crescimento, por exemplo, de toda essa bandidagem que hoje domina a cena política nacional, que foi também aliado do PT. Mas particularmente na questão da religião. Acho que esse é um tema extremamente importante, gostaria de ouvir vocês depois sobre esses dois aspectos. A disputa pelo poder que essas igrejas, particularmente a IURJ, expressa, né, inclusive o domínio de meios de comunicação, como a Record, etc. e tal, e essa questão da aliança, né, e da promoção, o próprio PT de alguma maneira embarcou na promoção dessas religiões e tudo mais. Bom, é isso. Obrigado e parabéns mais uma vez, realmente é fantástico. Renato, Cristina, eu queria agradecer a fala de vocês.
E fazer uma pergunta um pouco para a Cristina, que você fez esse balanço, né, do cenário político de 2014, né? Eu não sei se eu estou um pouco no olho do furacão, eu estou vendo alguns processos, mas se na sua pesquisa você também viu um pouco dos efeitos, né, desse cenário, no sentido de que eu tenho a impressão que alguns evangélicos progressistas tiveram que meio que sair do armário na marra. E aí, fazendo frentes, movimentos, aí eu estou pensando no Redenção Baixada, São Gonçalo, no Vineade, que é um outro tipo de movimento, e muitos se associando não como igrejas, mas como pessoas desigrejadas atuando em ONGs. Então, eu queria saber se você teve algum contato com isso, algum tipo de experiência. Meu nome é Glaucio, sou da PUC-Rio, doutorado em Serviço Social, e discuto a questão do negro na sua prática religiosa pentecostal e unidade de conservação urbana, conservação ambiental. Na academia a gente tem o costume de dar os parabéns, chegar dessa forma se apresentando, mas também tem origem na igreja, então eu falaria assim, a paz do Senhor, irmãos, e todo mundo reproduziria isso, né? Primeiro, assim, dar os parabéns, dizer que vocês tocaram em pontos importantes, mas eu gostaria de saber que vocês falassem um pouquinho dessa rede de sociabilidade dessas igrejas pentecostais, principalmente as outras, né? E como é que elas se constituem no âmbito das periferias, se elas realmente têm ali o seu papel de comuna ou não, chamaria assim, né? E como se dá a partir disso as formas de resistência, a partir de uma teologia, chamo de teologia da resistência, do enfrentamento, mas no âmbito... o Ronilson é um dos nossos companheiros, né? Pois a fé como instrumento político de luta. Como que você vê isso? Como se dá essa construção de rede, esse enfrentamento? Porque a gente sabe que a igreja nas periferias sustentam as grandes igrejas, mas elas não são apenas aquilo que a gente vê de fora. Não é apenas o Bispo Macedo, então... Falasse um pouco disso. Quando você fez a pesquisa sobre festas, como Daniel, distribuição do doce, e eu estou me lembrando que eu sou da Bahia, na Bahia a festa de Corpo Daniel é muito forte, desde a infância que a gente morava numa pequena cidade, depois em Salvador, mas não é doce, é comida, e a comida da tradição afro. Isso, não sei se tem algum estudo sobre isso, se vocês tiveram contato, é bem forte isso. Eu me lembro desde criança que as famílias que tinham, inclusive famílias católicas que faziam a festa de Corpo Damião, ou porque tinham filhos gêmeos, ou porque fizeram alguma promessa, ofereciam o caruru, como chamam, caruru. E aí, eu criança, me lembro que a gente ia em várias casas, porque comer o caruru era uma festa maravilhosa. Em Salvador, onde eu morei muito tempo, na casa da minha tia-avó, que era católica, praticante, ela fazia o caruru todo dia 27 de setembro, porque disse que era uma promessa, sei que lá. E era uma coisa muito forte, acho que ainda é até hoje. Eu moro aqui há 40 anos, acho que é até hoje. Por que essa diferença, não sei, cultural? Por que o Rio, que é a festa do Cordeiro também é ligada às tradições da Umbanda, tem um doce como distribuição, e na Bahia é a comida de tradição afro. Achei interessante ter alguém estudando isso também na Bahia, se é algum estudo comparativo, ver a diferença, né? Eu acho. Porque toda a festa vai ter ligações com as religiões afro, né? Assim, eu quase estou te pedindo para você me dizer da família, porque esse é o tema, você sabe. Não, estou brincando, eu digo, Raquel pesquisa, né? Esse tema, né? E eu acho assim, enfim, a gente tem a questão do família e conflito, né? Que eu aprendi lendo os livros de vocês, né? Porque a questão da conversão religiosa, ela não é uma questão necessariamente consensual dentro da família. Então, no caso específico, né, o caso do Cosme Damião, eu vou pegar o caso do Cosme Damião como exemplo, até porque a Edilane Gomes, que escreve com você, foi a primeira a escrever sobre eles, né? Mas você tem todo um problema familiar e de vizinhança que se cria quando as pessoas passam a não aceitar doce porque se tornam evangélicas, ou param de dar doce porque se tornam evangélicas. As crianças geralmente têm uma cartografia das casas que dão doce, e elas têm umas avaliações. Inclusive, a gente encontrou um caderno de uma criança que anotou
onde eram as boas casas e as casas ruins, né? E muitas vezes elas chegam na casa contando com doce e ficam impactados porque a pessoa se tornou evangélica e para de dar doce de um ano para o outro. Então, existe, enfim, a conversão nunca é uma questão simples, né? E muitas vezes ela é feita gradualmente na família. Muitas vezes começa pela figura materna, né? Não sei se até 12 anos, no censo, que se conta a religião da criança como a religião da mãe, né? Só para a gente lembrar disso, né? No caso específico da tese da Olivia, o que eu acho que é bem interessante, ela não está pegando pela questão nem da família nem do gênero, porque o foco dela é o mercado musical. Mas como toda tese rica, tem muito dado etnográfico interessante para pensar justamente a partir dessas modelações de gênero, dessas condutas ideais que estão se construindo através dos clipes dessas cantoras, dessas letras de músicas, desse repertório da forma de entonação. Inclusive com narrativas, como vocês também sabem, tem um dossiê testemunho que vocês fizeram, né? Que a narrativa de conversão, ela tem uma estrutura narrativa dramática, né? A pessoa tem que dizer que antes estava no fundo do poço e que ela saiu do fundo do poço graças ao toque, né? Uma estrutura narrativa. E no caso específico das mulheres cantoras, quer dizer, o fato de ser casado, de manter o casamento, faz parte de um modelo, né? Então, essa construção de si como não só uma grande cantora, mas elas têm que ser também mães ideais, mulheres ideais. Então tem toda uma coisa da maternidade e de tomar conta da casa e fazer show, né? Isso é muito valorizado nas biografias delas. Então, e ao mesmo tempo, se você pegar em termos de relação de parentesco, donos de gravadora, pastores e deputados, enfim, e membros do legislativo que se identificam como pastores ou evangélicos, você vai ver uma rede interessantíssima surgir aí de referências mútuas, de modelização. Então, assim, essa relação também entre política e conduta doméstica moral, eu acho que é uma pista muito interessante de ser perseguida, seguindo a linha que vocês já abriram, né? Que já estudam isso há um certo tempo, né? Então, o meu ponto, né, sobre família, Raquel, gostei de todas as questões, né? Fazer a gente pensar as nossas ponderações aqui, né? Mas a gente também, na academia, digamos assim, vai sendo catequizado por algumas categorias, noções, artigos que começam a ser multiplicativos de um determinado campo. E um artigo do Beruti, que é Religião como Solvente, ele foi um artigo, caramba, esclarecedor, um pouco assim de um debate importante, weberiano, um pouco para pensar o que estava acontecendo, nesse sentido assim da ruptura, né? Mas pensando no trabalho especial aquele da periferias, acompanhando periferias, favelas, acompanhando ali a situação de tráfico e religião, eu acho que tem uma coisa assim que é a gente pensar como é que esse universo pentecostal, ele é um lugar de amálgama enorme, né? Pelo menos a minha percepção, assim, pensando até nesse universo aí do tráfico e da religião, como que nesse contexto ali de favelas, o uso de uma gramática evangélica, pentecostal, ele era um uso que era referido a uma determinada comunidade moral, ele apresentava em algum sentido vínculos que eram sociais e afetivos, né? Mas esses vínculos que às vezes não tinham a ver com a participação daquela pessoa no universo religioso, mas que tinham a ver com a participação daquela pessoa no universo do crime, sendo, digamos assim, a chefia do tráfico, como naquele caso ali, uma liderança que era evangélica, né? Quer dizer, a referência que outros traficantes, que tinham um lugar menor naquela hierarquia do crime, ao eles acionarem uma gramática que era pentecostal, evangélica, tinha a ver com uma vinculação, menos às vezes a religião, digamos assim, mas a conexão com um determinado grupo, né? E que eram vários desses traficantes aí que eu acompanhei ao longo do trabalho, alguns que eu entrevistei, que vinham de famílias evangélicas, né? Então, assim, já tinha um caldo cultural no qual eles eram formados,
que os identificava com aquele universo. Então ele, contrário de ser solvente, era um elemento de conexão familiar, de estabelecimento de outras conexões com a vizinhança, então menos como solvente, mas mais como produtor dessas relações e desse amálgama, principalmente pensando aí nesses contextos de favela, periferia, né? Nesse caso. Você quer falar de outra ação? E para conectar aí com a questão do Glaucio e da Fernanda, né? Da questão do saindo do armário, da luta, eu acho que é bem interessante, porque isso que a Renata estava falando de uma certa conformação cultural, né, que o Pierre Sanchi já falava na década de 90, de uma cultura popular urbana de periferia que tinha uma marca católica e da Umbanda, assim, que apontava para determinados comportamentos. E se a gente vai pensar esses comportamentos sociais, ações sociais, né, e motivações para ações, mas que estão muito ligadas a esse universo religioso pentecostal. Pensando de novo aí nesse caso da etnografia lá em Acari, como é que as pinturas eram reveladoras? Porque se na década de 90 eram pinturas que eram referência a um universo católico, mas que era do catolicismo popular, e que na mesma imagem você tinha ali São Jerônimo Xangô, São Jorge Ogum, que já apontava o sincretismo, na década seguinte eram pinturas que faziam referência a textos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento. Aí quando a gente vai para outra década, em 2013, já eram outras pinturas, que eram pinturas que eram desse cristianismo motivacional, da juventude, que era uma estética do grafite, eram as letras arredondadas, outras cores, daquele universo pictórico, meio da fase rosa do Picasso, porque era uma coisa assim, que era uma emoção, uma benevolência, né? Significativa. Então eu diria aí interessante, porque agora o chefe do tráfico lá em Acari, ele não é evangélico agora, ele é um bandista. E aí é interessante, porque o espaço de domínio, bom, se a gente pensasse assim que a favela é todo um espaço de domínio, sim, mas do ponto de vista simbólico, ele financiou essas pinturas evangélicas. Porque, por um lado, tem essa coisa da cultura, da formação familiar e tudo mais, e essa relação com a comunidade, entre aspas, mas o espaço que é de um domínio mais estrito, que era a chamada quadra de areia, ali as pinturas são outras, muito interessantes, porque no muro de fora, esse Jesus olhar a comunidade, o gigantão de Acari protegido por Jesus, aí de dentro voltou Bob Marley, que na década de 90 estava lá, né? A referência aos animais do tráfico, que é o ratinho que ele tem, né, de criação dele lá, o Ufo, o Gefo, né? Então, assim, são outros elementos do basquete, tem a ver com uma juventude negra, do esporte. Então, assim, são outras referências imagéticas que estão falando de que naquele espaço, um pouco aquela região moral do fundo, né? Na região moral do fundo tem um acionamento daquilo que o representa aquele determinado grupo. E para fora, nessa região moral da fachada, digamos assim, é uma representação da comunidade imaginada, é essa evangélica, cujo amálgama é pentecostal, né? É evangélico, tá? E já estou usando um termo que eu estou achando que é old school, tá? Essa coisa de evangélico e tal, que a gente fica debatendo, porque eu estou acompanhando essa de lideranças jovens no Instagram, com milhares de seguidores aí, evangélicos e tal. Um que eu acho que é Dom Kraft, que fez aquele videoclipe do que é do Mad Max, uma coisa assim. Já é outra narrativa e assim, cristãos. Ou então eu sou gospel, ou eu fui gospel. Não é evangélico, já não é esse termo, né? Porque também já é outra coisa. Mas enfim, aí tem tanto, eu acho, nesse contexto, Glaucio e Fernanda, tanto essa galera que não é institucionalizada, está buscando outros modos de ação que não pela institucionalidade. Aí o hashtag Entre Nós, tantos outros grupos, eu acho que são bons para a gente pensar nisso, né? Então, por um lado, elemento de luta, confrontação, defesa de direitos humanos, de minorias, mas por outro lado também grupos de conformação, uma certa conformação social, da disciplina, para lembrar, você estava falando da IURD, nesses programas desde da segunda-feira, que esse culto do 318, eles usam Foucault, Sócrates, vários autores
de diferentes matrizes, né, para falarem da importância da disciplina, a disciplina para o trabalho, a disciplina e o cuidado próprio, né, que não é só a saúde para combater o doce, mas é também esses elementos de uma filosofia das ciências sociais, para estarem falando da importância da disciplina, né, do trabalho, do esforço próprio. Então, acho que por um lado é elemento de luta, mas também é elemento de conformação, que é bem interessante a gente pensar o que está aí na sociedade, né, de fato, essas disputas que estão aí, se a gente pensar assim, a microsociologia, que é esse universo que está em ebulição e que vai se confrontando, né, e que são pessoas, às vezes, das mesmas famílias, né, é interessante a gente acompanhar isso também. Né? Agora, o Ronaldo colocou uma questão assim difícil, né? Porque, bom, de fato, quando chega Lula, teriam pessoas aqui que participaram do governo. Eu não sou uma pessoa que participei do governo, eu sou uma pessoa que fez pesquisa durante um período sobre isso, então tem sempre limites em toda e qualquer fala, né? E apreensão da vida social, né, por qualquer um dos atores. Então, na minha percepção limitada pelo lugar no qual eu estou, eu penso que chega com várias minorias. E os evangélicos se apresentaram sempre na sociedade brasileira como uma minoria em relação à Igreja Católica, que era hegemônica. Então, foram grupos de apoio, os evangélicos importantes, um grupo importante na articulação para a vitória do Lula, sim, um dos grupos que se mobilizou nesse sentido, que foi mobilizado e que se mobilizou. Agora, se a gente pensar assim também, teve uma disputa ali terrível, né? Quer dizer, o inominável, começa com L e o sobrenome é M, ele, em 2006, que era em parte por uma contraposição ao avanço da agenda LGBT na primeira gestão do Lula, ele se contrapõe, mas é em parte também em relação ao apoio a relação que o governo tinha estabelecido com a Igreja Universal do Reino de Deus e o lugar desprivilegiado que outras denominações, sobretudo e notadamente a Assembleia de Deus, estava tendo não só no governo, mas principalmente nessa disputa que é uma disputa super empresarial, né? Porque ali tem uma colagem de interesses. Se a gente fosse pensar nessa pesquisa que eu sempre falo do Adriano Codato, né, que fala da nova direita no Brasil, acompanhou 7.000 parlamentares de 45 a 2010, né, investigando o comportamento político deles. E que essa direita é uma direita urbana, que é uma direita que é urbana, que é empresária e empresária do sistema de comunicações. Então a gente acompanhou uma disputa ali que se apresentava como moral, mas que era uma disputa, ou seja, no combate ao crescimento dessa pauta LGBT, mas era uma disputa também porque a IURD vinha crescendo não só com a Record, mas a compra de horários superfaturava a compra de horários nas outras emissoras, e isso ali começou, isso estourou publicamente na campanha de 2014 para o governo do Rio, quando o Pezão, no segundo turno, põe o inominável para falar no programa dele do segundo turno, né? E aí ele escancara isso. Se eles fazem isso com o irmão, ele dizia, imagina o que ele vai fazer com vocês, né? Então, assim, tinha uma questão ali que era religiosa, que era uma indisposição moral, mas era uma disputa, digamos assim, empresarial significativa, né? Mas não entendo assim, a questão em termos de um problema, deles terem acessado, não sei se era bem o teu ponto, que era um problema, no caso Lula ter recebido apoio e ter dado algum espaço político ali. Mas uma coisa que eu fiquei pensando a partir da tua colocação também é que a gente fala dos evangélicos, de modo geral, no Brasil como muito mais conservadores, e quando a gente olha para o catolicismo, que era tão assim, inclusivo, tão solidário e tal, eu fico pensando que na época das SEBs, sei lá, no contexto da ditadura militar, em que a Igreja Católica teve um papel tão importante, digamos, em termos da construção pública de um problema, não tinha um problema, digamos assim, talvez do aborto colocado com tal força como começa a se colocar a partir da década de 90. Ele foi
um tema que, para quem pesquisa isso, ele foi oscilando na agenda. Se pensou que com o estabelecimento do Estado laico, essa questão teria avanços, e que, eu esqueci até o nome da pesquisadora, que faz um acompanhamento desde a promulgação dessa Constituição, e como é que a temática do aborto ela vai ganhando espaço na agenda pública, né? Mas, digamos assim, naquele momento, essa não era uma questão, nem essa, nem propriamente a questão LGBT. Hoje, a gente tem vários evangélicos, de modo bem significativo, defendendo essa pauta da justiça social, por um lado, e muitos argumentando a partir de uma linguagem bíblica, defendendo, como o Henrique Vieira, outros tantos, né, defendendo a possibilidade do aborto e do acolhimento de LGBTs, não nessa chave acolhe o pecador e repulsa o pecado, né, mas numa outra chave, de fato, inclusiva desses grupos. A gente tem denominações evangélicas que são denominações chamadas assim inclusivas, que os pastores são LGBT, são gays ou lésbicas, enfim. Então a gente pode pensar assim, tem uma acomodação dessa temática, contrário ao que a gente de cara pensa, os inimigos públicos número 1 das mulheres, dos LGBT no Brasil são os evangélicos. Se a gente fosse pensar assim, em termos, não só das SEBs, porque aquele talvez não fosse um ponto, né, na agenda, mas pensasse os católicos hoje, né, e o que a Igreja Católica acolhe em termos desse segmento, eu acho que os evangélicos, nesse sentido, assim, pensando de modo mais geral, estão muito mais à frente em termos de trabalhos, de defesa pública desses atores, até mesmo do que outros religiosos, não só aí pensando na Igreja Católica, até mesmo o segmento, assim, por um comportamento político e público de religiosos de matriz africana, que talvez também não saiam muito nessa defesa. Talvez os evangélicos sejam esses principais atores que estão tematizando isso, né? Acho que falei a beça. Obrigada. Não, mas assim, nesse sentido de que eu acho que assim, uma maneira católica tradicional seria não discutir e ocultar, né? A maneira evangélica é trazer para o público e segmentar. Então é criar uma igreja inclusiva. Tem que ter, porque existe, não é abafar e absorver, né? Nesse sentido, né? Então a estrutura mais segmentada também eu acho que facilita isso, né? Mais dividida e não tão hierárquica e centralizada. Tanto que essas igrejas inclusivas não são um ramo da IUD. Elas são igrejas congregacionais e de estrutura menor, né? Então, assim, concordando, acabei de chegar de Edinburgh e tinha lá uma igreja inclusiva enorme na rua central, com material, só que você não podia entrar para visitar, se não fosse membro da comunidade. Não sei se era uma forma de proteção na Escócia. Quer dizer, estou querendo dizer que... Não, estou querendo chamar a atenção que é uma coisa mais geral do cristianismo. Eu acho que é interessante a gente também pensar em termos de escala. Muita coisa que a gente está falando em termos de Brasil ganha outra inteligibilidade se a gente pensar que o pentecostalismo não cresceu só no Brasil. Ele cresce na América Latina, ele cresce na África. Então, assim, a gente está falando de Brasil, que é uma abstração, né? E uma abstração, digamos, dessas forças, ou uma singularização dessas forças. Eu queria comentar só duas coisas que a Fernanda, enfim, já respondeu tudo, e a você também. Eu só queria lembrar, assim, não sei não queria também julgar a aliança, acho que teve outras alianças muito piores do que o PP, me parece, do que com os evangélicos nesse momento. Embora, enfim. Mas o que eu queria chamar a atenção é da não plausibilidade também de certas alianças, porque na época eu me lembrei da candidatura do Serra, lembra? Quando ele tentou trazer aquela questão de se aproximar da religião, ele que nunca foi uma pessoa religiosa, e foi totalmente implausível, né? O Pierucci tem até um artigo chamando a atenção disso, quer dizer, então essa combinação entre acordo político e acordo religioso, eu acho que não é simples, tem vezes que... E eu estava me lembrando, não só porque a Lívia está aqui, mas da eleição do Freixo, né? Que teve todo um movimento das religiões com Freixo e de segmentos mais progressistas dos evangélicos fechando com Freixo, etc., né? E no final, essa questão do comunista
apareceu, né, com uma força, quer dizer, e a Igreja Católica, por exemplo, foi pro Crivella porque é melhor um evangélico do que um comunista. Isso foi dito assim por vários eleitores. Então essas composições também são complicadas, né? Mas assim, eu não sei se Glaucio, se você se sentiu respondido, ele saiu? Não, enfim. Oi, se você se sentiu respondido, mas eu tinha entendido a sua pergunta num outro sentido, que era um pouco para a gente chamar mais a atenção do que são essas redes de sociabilidade, de como que essas igrejas de periferia são um lugar de empoderamento, não é isso? E são um lugar de construção. Então eu queria dizer isso, quer dizer, é um lugar de resistência, é um lugar de construção de identidade. Eu acho que aquele filme do Santa Cruz mostra isso muito bem. É um lugar... Inclusive de acolhimento de quem vem de fora. De acolhimento de quem vem de fora, de construção de autoestima, de aprender música, de aprender a cantar, de se autonomizar na palavra, de estar no trem lendo a Bíblia. Isso se aprende na igreja evangélica de periferia, né? E cidadania, né? Autoestima e cidadania. Então eu queria dizer isso. Então se a gente não pensar nesse lado também, a gente vai estar reproduzindo, a gente vai estar fazendo um desserviço à condição da cidadania, eu acho, desse país, não é isso? Pensar que tem gente lá lutando. A Fernanda não perguntou, porque a gente já tinha conversado em outros circuitos, mas é aquele lugar que em categoria nativa, né, se chama de dimensão profética, né? É a dimensão profética do cristianismo, é o cara que está na luta, né? É o cara que está dando a vida por uma outra causa. A gente tem que respeitar isso e reconhecer a importância, né, disso, né? E desculpe, e o caruru. Não, é uma diferença, isso levou a gente a pesquisar comida e religião. A gente está pesquisando comida e ritual também. É como se tem um modelo que a gente tem que ver melhor como é na prática. Mas é assim, na Bahia é caruru, no Rio é bala. E essa bala do Rio tem a ver com duas coisas, né? Primeiro, tem a ver uma coisa que teria mais a ver com Umbanda, enquanto na Bahia teria mais a ver com Candomblé, mas também tem uma linha que vai dizer que teria mais a ver com a influência Banto no Rio de Janeiro, enquanto que na Bahia seria mais Nagô. Então, a gente dos doces está indo para discutir circuitos afro-brasileiros, ou seja, seguir os doces está dando um rendimento absurdo em termos de compreensão de um monte de coisa que a gente queria entender. Mas isso que você está falando é um pouco... Justamente a gente escolheu esse objeto, que é uma festa que ela não é na igreja, é muito forte, ela se dá mais a partir das famílias e das casas, né? E ela tem um alto grau de autonomia porque ela não tem uma liturgia prescrevendo como ela deve ser, ela é meio... digamos assim, criação coletiva da cultura popular. E aí é muito interessante porque justamente a gente está querendo pensar que tem uma dimensão da religião que é isso, né? Quer dizer, não é um litúrgico, não é a igreja, a religião se dá nas casas e nas famílias. E aí é muito legal porque essa festa está permitindo a gente entender isso. Então, por exemplo, tem um dos lugares que eu distribuí doce na Tijuca, a família inteira vem, falta o trabalho, não sei o que, vem depois do trabalho, dá um jeitinho para no dia 27 de setembro ir ali pegar o seu saquinho de doce. Isso eu vi uma senhora de 60 anos dando um saquinho para o irmão de 55, porque ela está ocupando o lugar da mãe dela. Então é uma família que dá doce há mais de 60 anos, a filha dela de 30 já está se preparando para herdar isso. Então é como que a transmissão de tradições e valores se dá religiosos para além da igreja e da religião, tá? Posso fazer uma pergunta para Renata? Você falou, enfatizou muito assim, esse caráter agônico, e os jornais, o material que você mostrou aí, enfatiza muito esse caráter agônico do receber os doces. Mas assim, você sabe que eu tenho Lívia, minha filhinha de 6 anos, né? A gente mora em Laranjeiras, aí no dia de São Cosme e Damião, por 2 vezes já aconteceu da pessoa mostrar um constrangimento muito grande assim de oferecer, não sabe se podia ou não, pergunta se pode, tem uma aproximação assim meio escondida com aquela bolsona, fica meio escondida, aí chega,
posso oferecer um doce, aquela coisa assim meio baixa. Então, como é que vocês percebem o caráter agônico nessa doação, já que vocês acompanharam as pessoas fazendo, como é que na distribuição se isso acontece também, né? Não, isso acontece e, bom, a Morena chegou a observar a criança pegando o saquinho para queimar depois, né? E o avô pedindo desculpas. Desculpa que a minha filha é evangélica e aí a minha neta faz essas grossuras, porque tem uma questão de etiqueta, mas a Edilane Gomes escreveu sobre isso, quer dizer, então ela chama a atenção o seguinte: sempre houve uma certa tensão com esses doces, nunca foi uma coisa simples, porque eles sempre tiveram essa associação com o afro-brasileiro, com banda, então eles sempre foram doces que você sabia você tinha que saber quem estava dando para saber se podia comer. Mas geralmente as mães aceitavam, e se não estavam muito seguras da procedência, elas despachavam o doce, mas aceitavam. A novidade é que se assume uma posição agonística, né? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que essa posição agonística dos evangélicos remete a que eles construam um calendário de festas alternativo. E é isso que a gente está querendo entender. Ou seja, um calendário de festas populares alternativo, em que algumas festas eles são capazes de simplesmente suprimir, e algumas festa do milho, algumas festas eles metamorfoseiam, trocam o nome, mas mantêm a coisa, e algumas festas eles se contrapõem, por exemplo, o carnaval. E algumas festas, no caso do carnaval, por exemplo, alguns segmentos evangélicos vão fazer o carnaval gospel, né? E outros segmentos evangélicos vão fazer retiro. Então também não é um bloco monolítico nesse sentido. Mas o que eu estou querendo... Bom, e a gente sabe de relatos de que não se pode mais cantar certas canções de roda em certas escolas, porque as professoras evangélicas não deixam. A gente sabe de casos de professores que fazem alunos rezar. E isso não são professores de religião, tá? Não é um problema só do ensino religioso em escola pública, não, né? Enfim, o que eu estou querendo chamar a atenção é de a gente tentar entender, então, por que certas festas são mais fortes do que simplesmente a supressão. Elas têm que ser incorporadas. Então, quando uma igreja passa a dar um saquinho de Jesus, de alguma forma ela está reconhecendo a importância desses doces para as crianças, né? Então, tem alguma ressonância, não basta simplesmente proibir, não rola. E o que tem de relato de criança evangélica que pegou escondido, de jovens que foram evangélicos, chegam para mim com 30 anos, a minha mãe não sabia, mas eu sempre peguei doce escondido, e depois eu pedi para ela rezar a minha barriga que ia passar, mas enfim, mas eu pegava. Então, assim, eu acho interessante a gente pensar em termos dessas relações entre, que apesar da demarcação ser tão agonística, você tem, na verdade, estratégias bastante diferenciadas de lidar com isso se você pensa internamente, né? Fazer festas alternativas, ou enfim. De que essas lideranças evangélicas que estão no Congresso e tal, são muito diferentes da base. E eu fiquei pensando que a gente está vendo, não sei se é questão de bolha, eu estou vendo muito, porque eu quero ver muito, desses segmentos evangélicos. Já falaram aqui, o Ronilson, uma opção de gente que já são de grupos, festas que de nova forma de sociabilidade, de nova forma de ser evangélico, mas também tem agora, eu tenho visto mais forte a coisa que o Ariovaldo tem feito nessa frente de evangélicos com o Estado de Direito e tal. Então minha dúvida é o quanto isso fura a bolha pentecostal, porque a impressão que dá é que é sempre uma coisa assim de um grosso de batistas, um pouco mais, e vai passando assim, os batistas, né? E você não imagina que, principalmente nos pentecostais, isso fura essa bolha dos pentecostais que a gente tem, né? Pode ser uma visão minha de que eles estão compactados, como vocês me falam que não é, a impressão que está que estão compactadinhos e conseguem repelir, sabe? Uma flechinha que bateu ali e não fura essa bolha. Boa tarde. Eu gostaria de saber de vocês a posição, principalmente sobre a conversão das mães, das tias, das avós, porque toda vez que se fala dos evangélicos, se fala da posição desses pastores, que são líderes de bancadas, que são os homens importantes, mas na minha humilde opinião, realmente quem faz essa operacionalização dessa conversão e desse poder em massa, principalmente junto às áreas mais carentes, são as mulheres. Aí eu queria saber mais um pouco se vocês podem falar.
Meu nome é Thiago, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da UF e eu estou em vias de terminar o curso e aí eu estou enfrentando uma questão assim difícil, porque eu quero falar de igreja e meus professores, com os que eu conversei, eu estou enfrentando justamente uma questão que foi colocada, assim, para quem isso é novidade, porque eles, quando eu falo para eles sobre isso, eles não sabem nem o que pensar. Mas para mim é um mundo que é muito tangível, porque eu cresci na igreja, eu fui uma liderança jovem da igreja. E aí, eu cresci numa presbiteriana e aí meu pastor era casado com uma assembleiana, então ele renovou a igreja e tinha reteté, era uma mistura. E aí, era para ser tradicional. Daí eu posso... E aí eu posso me enrolar um pouco na minha questão, porque é uma coisa que eu estou pensando ainda para o próximo semestre, que é o TCC. É uma questão que foi colocada pelo menino ali e é justamente o que eu estou pensando, sobre as igrejas de periferia. Os projetos urbanos, eles são constituídos por políticas públicas, então eles são fruto da política. E aí a gente vê, assim, mais atualmente no Rio de Janeiro, como a cidade está se moldando aos moldes neoliberais e o máximo exemplo que a gente vê disso é o Porto do Rio, como que aquela região mudou tanto. E aí, uma coisa que me incomoda muito, me incomoda não, que eu questiono muito e que eu quero pesquisar, é o seguinte: como as igrejas neopentecostais, de periferia principalmente, elas estão ligadas a essa corrente da teologia da prosperidade e a esse movimento neoliberal, e como elas buscam moldar esse espaço da periferia adequar esse espaço às lógicas do capitalismo. Se vocês acham que a igreja tem essa potência, eu acredito que sim. Se vocês acham que a igreja tem essa potência, e eu quero estudar basicamente o caso da IURD, do Templo de Salomão e daquela da Avenida Suburbana, que eu estava pesquisando assim superficialmente, e a partir da construção desses dois templos, eles fizeram o papel do Estado de trazer infraestrutura básica para aquelas regiões, e a partir delas as casas vão se valorizando, os terrenos vão se valorizando, a política pública vai modificando, os gabaritos vão ficando maiores. É isso, minha pergunta. Obrigado. Meu nome é Maria Márcia, não estou ligada a nenhuma instituição. A minha questão é relacionada às anteriores também. É o papel da igreja, mas pensar a igreja não como algo separado da sociedade. E até o local onde se é pesquisado. Por exemplo, a Cristina, por exemplo, fez a pesquisa dela a partir do Congresso, né? Essa pesquisa que... Então, ali, claro que a ala conservadora da igreja está tendo muito mais espaço, mas outras vezes a gente também falou que teve um momento da igreja, e aí era mais chamada da igreja católica, em que a ala progressista da igreja tinha mais espaço, estava mais viva, né? E aí alguém colocou assim, porque a igreja acaba sendo um lugar que as classes populares encontram um espaço de sociabilidade e de manifestação e de criação até da própria autoestima e de ação política mesmo, se faz ator político. No momento em que a sociedade vivia uma outra situação, em que não era o neoliberalismo que estava predominando, a igreja foi um instrumento em que as classes populares se utilizaram para vivenciar formas de vida em comunidade. Isso, de uma certa forma, continua, só que a gente está num outro momento político, onde ganha espaço um outro tipo de religião, um outro tipo de igreja. E aí não acho que ajude muito pensar se a igreja evangélica ou católica. Você está num momento político em que a sociedade está muito mais conservadora. Não é a religião que está mais conservadora, é a sociedade. E a religião faz parte dessa sociedade. Entende? Então, às vezes eu acho que a gente está... Mas a igreja tem poder? O colega colocou, tem sim. E tem mesmo. Aí eu lembro de um texto do livro do Boaventura de Santos, né, que ele fala, se Deus fosse um ativista de direitos humanos, é o nome do livro. E ele vai dizer que existe a teologia política,
que é alas da igreja que querem participar da esfera pública. Mas essas alas da igreja não estão divididas em evangélicos e católicos. Não. Dentro dos evangélicos você vai encontrar alas progressistas e alas conservadoras. Dentro dos católicos, entre os católicos, terão também as duas alas. É possível que algumas religiões seja mais favorável a uma ou outra ala, mas essa linha conservadora e essa linha progressista, ela está no campo da religião como ela está nos outros diversos campos da nossa sociedade, e não somente o da religião. Mas por que o da religião talvez se destaque? Porque é um espaço que também é um espaço das classes populares. É um espaço onde você consegue se constituir enquanto ator político, aprende a falar em público, por exemplo. Então, talvez, eu estou só querendo levantar a questão que a gente pensar a religião, esse crescimento dessas igrejas como algo fora do movimento neoliberal, como você lembrou, eu acho que talvez atrapalhe um pouco. Talvez esse crescimento dessas igrejas esteja também, a gente tem que levar em conta, né, o próprio espaço que elas estão tendo na mídia. De onde é que veio o golpe, né? Essas pessoas dessas igrejas conservadoras, católicas, protestantes, ajudaram demais o golpe, com esse discurso moralista, etc. Eu não sei se é uma bolha pentecostal ou é uma bolha tucur, né? A gente precisa furar uma bolha. A gente descobriu que tem uma bolha aí para ser furada, né? Que é de um tamanho que a gente não está conseguindo mensurar. Mas eu acho que, enfim, a Cristina até pode falar depois mais dessa questão, que eu acho que é uma questão bastante provocadora, né? Acho que a gente tinha que conversar com isso mais calma, não é só uma resposta à sua pergunta. A gente tem que pensar o que é essa bolha e como é que se fura a bolha, nesse sentido, né? Tiago, acho que dá o maior pé ao seu TCC, entendeu? Acho que a professora Cristina Vital da UF está lá, entendeu? Mas eu acho assim, que se eu estou entendendo o seu tema, você está tentando procurar relacionar a igreja e espacialidade, não é isso? E eu acho assim, o caso da IURD, a Edilane já escreveu sobre catedral, vários outros autores, eu acho que assim, e tem uma questão, né, que você tem até comparações do tipo de espacialidade da Igreja Católica e do tipo de espacialidade da IURD, né, que a Igreja Católica ela tinha a capacidade de instaurar a centralidade e reorganizar o espaço, enquanto que a IURD começa se instalando em grandes avenidas, em religião com alta movimentação, né? Cinemas antigos, teatros, muitas vezes ela vai procurar uma espacialidade que já existe, né? E vai justamente se instaurar em lugares de grande movimento, porque ela tem toda uma questão da visibilidade, né? de ocupar um espaço público importante, ter uma grande visibilidade. Eu sugeriria que você fizesse o seu TCC nas igrejas de periferia. Se você pegar a sua igreja, né, e ver que tipo de espacialidade ela foi capaz de criar, eu acho que isso vai juntar isso vai ajudar a gente a perceber que os evangélicos não são monolíticos, que tipo de espacialidade de classe popular pode ser criada a partir de uma igreja evangélica. Eu acho que é um tema fascinante, quer dizer, e principalmente pensando que na periferia você tem uma certa inação do Estado, né? O Estado não intervém tanto, né? E você tem uma certa autonomia construir. O que é essa estética dessas igrejas? O que é essa estética? Não só a centralidade da espacialidade, mas qual é a lógica de construção, né? A Clara já escreveu sobre isso, várias pessoas já escreveram. Mas qual é a lógica de construção dessa igreja? Que tipo de espaço elas ocupam? Como é que elas constroem e reconstroem seus templos? Eu acho que isso é um tema fantástico, e ver que tipo de agregação ela foi capaz de fazer a partir da sua instauração. Eu acho que isso é um tema super significativo, super importante. A única coisa que eu sugeriria, assim, a IURD está no holofote, o Templo de Salomão tem várias pessoas estudando. É um caminho, pode ser também você faz sua contribuição específica nisso. Mas eu quero chamar a atenção que tem muita coisa que ainda não foi estudada, que pode ser estudada e que dá um rendimento interessante. E para Maria Márcia, eu ia só fazer um comentário que eu tenho provocado alguns amigos, que pensando se essa relação dos pentecostais com o conservadorismo, não seria um pouco, a gente não teria que jogar aquela brincadeira do Tostines, né? Tipo assim, a sociedade está ficando conservadora porque as pessoas estão virando pentecostais, ou
as pessoas estão escolhendo o caminho pentecostal, conservador, porque a sociedade está se tornando. Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente está vivendo um modelo, um momento conservador, em que a linguagem pentecostal e a linguagem religiosa oferecem instrumentos, metáforas e um léxico para que esse conservadorismo encontre um certo lugar na esfera pública. Um pouco isso que eu estava pensando. Pensando na continuidade da tua reflexão, porque eu tenho essa aposta aí da questão dos momentos frios que o Durkheim fala, ou dessas situações de transformação que provocam um revolver de inseguranças, porque são valores se transformando. E é nesse contexto que a gente está falando do Brasil, mas de outras partes do mundo, onde esses valores, orientações, comportamentos estão em transformação e diferentes grupos vão se mobilizando pela manutenção, pela recuperação do que foi. Nesse sentido, é uma ampla utilização de uma retórica da perda. A gente viu isso ser ativado e a gente expus longamente sobre isso no livro, que é uma retórica da perda que vai sendo ativada por políticos, mas não só por políticos, pessoas na sociedade que estão fazendo uma referência a um padrão de família que é, em certo sentido, sendo um pouco dramática, mas em certo sentido é uma família freiriana. É um modelo de família que é sádico naquele sentido que ele dizia, assim, que é um modelo de família onde a mulher, atualizado, né? Porque onde a mulher ela pode trabalhar, a Ana Paula Valadão incentiva o trabalho, tem as marcas de produto cosmético para as mulheres vão se cuidar, mas o lugar da mulher é de submissão em relação ao homem, o lugar dos filhos é de relação de submissão em relação ao pai, a centralidade dessa figura. Então tem uma retórica da peça, se vocês lembrarem, a campanha do Trump foi o quê? Torne a América boa de novo. Toda uma retórica da perda, assim, do que está se perdendo, que está se esvaindo, que a gente precisa recuperar. Nesse sentido, os medos vão ser mobilizados, porque em situação de transformação, seja no âmbito pessoal, privado ou público, não se sabe por onde as mudanças caminham, fazem a gente caminhar, né? E aí mobilizam esses medos e aí os grupos de interesse que estão misturando questões econômicas e outras questões vão manipulando pessoas. Então, o que a gente falou lá no lançamento também, e no outro evento que eu participei com o Henrique, que quando o Temer ele fala no Dia lá, Internacional da Mulher, sobre fazendo uma ode a essa mulher e o lar, essa vinculação, não é gafe, isso é uma estratégia. Não, ele está comunicando com pessoas que estão achando, quando eu sou mãe de uma criança, vocês, então tem esses grupos de mães e as pessoas vivem reclamando, oh meu Deus, como eu queria ter mais tempo, que eu não sei o que, eu trabalho muito, as pessoas trabalham muito, ele está ativando certas noções que se misturam com essa, é nesse caldo das misturas que os pânicos vão sendo ativados. Então é nesse sentido que eu não sei se é a sociedade conservadora, é a igreja, não sei o quê, para a gente não ficar nesses deslizamentos que ajudam menos a gente a pensar. Eu acho que de fato tem transformações, tem grupos que se colocam contra transformações e vão ativando medos e pânicos e a partir de uma retórica da perda, insuflando esses medos e para compor ou para recompor coisas que estão em curso, no outro curso, né? Mas o que eu acho também, assim, pegando a questão do Tiago, né? Bom, aí você tem pelo menos dois caminhos aí, duas referências que te ajudam, porque o que você está apresentando é um pouco a teoria das janelas quebradas, ao contrário. É como se a colocação das igrejas nesses espaços degradados, entre muitas aspas, né, vai provocando uma mudança espacial, social nessas localidades, né, que tem a ver com comércio, com valorização, uma certa gentrificação do espaço a partir da produção de uma territorialidade nova ali. Bacana, a ver, né, a ver. Por quê? Clara Mafra, por exemplo, ela usava umas referências que ajudavam ela a pensar justamente como os templos nesses territórios de favela são templos que produzem uma homogeneidade em termos estéticos. Você às vezes tem dificuldade de identificar o que é um templo, o que é uma casa, porque assim, é uma contiguidade arquitetônica
ali naqueles espaços. Então, assim, a ver caso a caso o que está sendo produzido ali. Então, acho que, por um lado, a Clara Mafra é uma referência para você pensar se há uma produção de uma estética mais comum, e o Ronaldo Almeida e a Edilane são outras referências para pensar essa outra produção de territorialidade a partir da colocação dos templos. Na questão das mulheres também, novamente, tem musas aqui que pesquisam isso há muito tempo. A Patrícia Birma, a gente tinha a Maria das Dores de Campo Machado, a Cecília para falar super bem sobre isso, Tiago, mas eu acho que é um ponto absolutamente fundamental, né? Porque se eu vou pensar na entrevista dos traficantes, a mulher do traficante foi a figura central para o processo de conversão. O que também essas igrejas impactam em termos da circulação das mulheres nas favelas, eu achei impressionante, porque as mulheres começam a ter, ou intensificam a sua circulação na favela e na cidade a partir do pertencimento às igrejas. Então, é uma mobilidade permitida, lembrando que espacialidade, que tem uma moralidade masculina tão forte. Quando eu comecei a estudar em Acari, era isso, o Marcos Alvito só tinha aluno bolsista que é homem. O primeiro dia que a gente chegou, eu e ele, uma dupla, para fazer uma dupla de dois, eu e o Marcos, né, mulher e homem, o que aconteceu? Fomos chamados para ir a uma casa. E aí ele entrou num outro circuito, porque o circuito que ele ia era o circuito masculino dos homens, o bar, o futebol, a quadra de areia, né? E ali aquelas mulheres todas que ele via assim, meio que passando, estava ali uma vida intensa, aquelas mulheres circulavam para outras casas a partir dessa sociabilidade da igreja, saíam em excursõezinhas, pequenas excursõezinhas que tinha a Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira, estava lá em Acari, aí elas iam então visitar a sede, aí iam todas lá de ônibus, então tem uma circulação, uma produção de sociabilidade e, digamos assim, uma responsabilidade espiritual que essas mulheres carregam nos seus seios familiares e naquelas comunidades, que isso é muito impressionante, é muito importante para quem está fazendo essa pesquisa assim, etnográfica, microsociológica, é muito importante, né? E Nixon, eu acho também que a gente tô dando uma disciplina agora, né, de sociabilidade e interação social. Escola de Chicago, 1920, 1930 e tal, não sei o quê. Aí eu botei umas referências agora da gente pensar sociabilidade e interação nas redes, né? E ver como é que é isso, como é que é essa questão aí que o Goffman está trazendo a região de fachada e de fundo nas redes, como é que isso se opera, como é que é essa sociabilidade, como é que há contiguidade ou não entre o universo on ou offline, o que é isso? Porque eu acho que aí essa questão da bolha, porque essa palavra, quando se vai falar de internet bolha, parece que, né, tem uma amálgama. E eu acho que, em certo sentido, sabe, Nixon, eu acho que tem uma percepção desses grupos, que eu não diria que são minoritários não, mas em termos de organização de poder, sim, né, de manipular recursos para poderem se organizar, fazer encontros e produzir coisas, eu acho que aí tem uma desigualdade em relação a outros grupos, tá, que se estruturam nas instituições e se beneficiam de recursos financeiros e de capital político, né? Eu acho que tem uma desigualdade nesse sentido, sim, embora eu acho que esses aí, que a gente está identificando como progressistas, são muito numerosos, né? Acho que são bem numerosos, mas tem uma ideia que eu tenho percebido assim cada vez mais intensamente, da importância deles ocuparem esses lugares políticos, né? Assim, de se organizarem, se mobilizarem em torno de ocupação de lugares nesse espaço da política, desse aí, eletiva mesmo, né? Não só nessa coisa da comunidade, das bases, né? De uma organização que se contrapõe a um poder que está ali do lado deles, e um poder macro, né? Mas de entender que, poxa, vamos nos organizando de modo que a gente alcance esses lugares na política, lugar da mística e lugar da política, a recuperação desse Cristo, desse cristianismo de bases, como se chama isso? Até me fugiu o nome agora, mas enfim, que faz uma recuperação desse Cristo, né?
mas que entende essa dimensão importante que a política eletiva tem. Então, e também eu acho que toda hora que a gente vai fazendo as apresentações, eu fico pensando, e a Márcia me provocou a pensar nisso, né, os deslizamentos que a gente vai fazendo, que vai produzindo isso de um modo muito imediato, que é um plano que é analítico, o outro que é político. Você estava chamando atenção também para esse plano analítico, que às vezes tem uma profundidade, mas como é que isso chega na massa, como é que isso se torna bom senso ou senso comum, como é que isso vai circular, né? Um plano analítico, outro político, outro institucional e outro da sociabilidade, porque aí fica parecendo que em certo sentido é mentira, ou em certo sentido isso cabe, não cabe, mas é porque são muitos planos dos quais a gente vai tratando e se interessando ao longo dessas reflexões e participações nossas, né? Mas obrigada mais uma vez.